Nas duas últimas mensagens, na segunda epístola de Pedro, o tema era a segunda vinda de Cristo, e é o tema que Paulo trata nessa epístola aos Tessalonicenses, aliás, nas duas, né? Mas nessa manhã nós leremos esse capítulo primeiro, e eu gostaria de ler com vocês, com toda a congregação. Nós faremos também leitura alternada desses 12 versículos, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer, queremos explicar o que está aqui e, pela graça de Deus, aplicar essas verdades à nossa vida. Então, leiamos alternadamente com bastante entusiasmo, mas também com reverência e santo temor, porque é a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perfeições e nas provações que nos tratais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, e Ele bem paga a tribulação aos que nos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado o seu santo e ser admirado todos os que creram, naquele dia, portanto, foi criado de vós. Vamos ler juntos agora versos 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja bendito. Oremos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é a verdade. Santifica-nos na verdade. Abre agora o nosso entendimento. Desperta-nos aqui, como lemos há pouco na profecia de Ageu. Foi o Senhor quem despertou o coração do governador, do sacerdote, do povo. É o Senhor quem desperta, é o Senhor quem ilumina, é o Senhor quem fala, o Senhor quem salva, quem liberta, quem cura, é o Senhor quem opera maravilhas. Bendito seja o teu santo nome. E dá-nos a graça agora, Pai, de termos fome, sede da tua palavra, e que a tua verdade seja compreendida e seja aplicada à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Queridos, esse tema, orando pelos motivos certos, como vocês observaram no texto, está baseado nos dois últimos versículos. Eu quero exatamente no último ponto fazer a aplicação a partir daí, mas é fundamental que nós entendamos, né, o texto e cheguemos a analisar versículo por versículo, até entendermos e aplicarmos então a nossa vida.
essa igreja, pela graça de Deus, isso é graça de Deus, não é para a glória de homem nenhum, mas essa igreja tem zelado pela exposição bíblica, tem compreendido que essa é a melhor maneira de pregar a palavra, é fazendo a exposição, procurando ser cada vez mais fiel à exposição bíblica. Agora, quero chamar sua atenção para alguns pontos. Primeiro, cada um de nós precisa conhecer a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos meditar na Bíblia. Precisamos memorizar textos da Bíblia. E precisamos aplicar a verdade da Bíblia à nossa vida. Não basta apenas ler lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É necessário que seja realidade na nossa vida. Não basta apenas ler, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É necessário guardar a palavra de Deus no coração. E nós precisamos também ter uma visão da Bíblia, compreender cada livro da Bíblia e o seu contexto. Então, por exemplo, para estudarmos as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, nós precisamos ter uma ideia: quem eram os Tessalonicenses, que igreja era esta, quando ela foi plantada, em que circunstâncias ela foi plantada. Então, nós precisamos, nós pregadores, pregar todo o conselho de Deus, e a igreja precisa amar a palavra de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para dizermos como o salmista: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, precisamos ter contato com as Escrituras todos os dias, e aprender a palavra de Deus. Então, eu vou introduzir a mensagem falando um pouco sobre a igreja de Tessalônica. A referência para nós está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, era o início da segunda viagem missionária. Quando você lê em Atos, a partir do capítulo 13, percebe que houve uma diferença muito grande entre o início da primeira viagem missionária e o início da segunda. A primeira viagem missionária, está escrito lá, Atos 13, havia na igreja de Antioquia, essa Antioquia da Síria, profetas e mestres. E eles estavam servindo ao Senhor com orações, com jejuns. Havia ali uma liderança comprometida, uma igreja comprometida. E então o Espírito Santo falou: separai-me Paulo e Barnabé. E foi assim que começou a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé percorreram uma região que a gente chama de uma região frígio-gálata, e essa foi a primeira viagem missionária onde eles plantaram a igreja. Mas a segunda viagem missionária começou tumultuada, porque no meio da primeira viagem, João Marcos, que era um jovem, um servo de Deus, desistiu da viagem, voltou para casa, literalmente para a casa da mamãe, né? E agora, quando eles iniciaram a segunda viagem missionária, Paulo não queria levar João Marcos, não achava justo levar aquele que havia abandonado os missionários naquela jornada. Mas Barnabé queria levar João Marcos. E diz o texto que houve uma forte discussão entre eles. Eu fico imaginando uma discussão de Paulo e Barnabé, porque a Bíblia diz que Barnabé, o filho de exortação, aquele homem de coração amoroso, generoso, aquele homem conciliador. Quando Paulo, logo convertido, foi a Jerusalém, as pessoas ficaram com medo, assustadas. Não é esse que vive perseguindo a igreja? E as pessoas, muitas delas, não quiseram nem se aproximar de Paulo. Querido, se Paulo fizesse parte de uma classe com a dominical, ninguém queria ir para essa classe, viu? Porque dizia assim: isso é uma armadilha, né? Ele quer nos pegar aqui. Mas foi Barnabé quem estendeu a destra de companheirismo e acolheu o apóstolo Paulo. Eu fico imaginando então essa discussão entre eles. Na verdade, discutiram, se separaram. Barnabé levou João Marcos e foi lá para a sua terra, ele é de Chipre, e evangelizaram ali, fizeram um trabalho. Deus é maravilhoso e soberano nas suas ações, né?
e Paulo foi com outro companheiro, foi com Silas e posteriormente com Timóteo. Mas é interessante que nessa viagem, Paulo tinha um projeto, um plano, e ele era um homem de visão. Ele queria pregar na Ásia, mas o texto diz, eles foram impedidos pelo Espírito do Senhor. Então, não desistiram, diz o texto que contornaram Mísia, tentaram chegar a Bitínia, foram impedidos pelo Espírito do Senhor. Até que quando chegaram a um porto chamado de Troade, ali Paulo teve a visão de um varão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos, nós conhecemos. E eles entenderam que aquela era uma expressão da vontade de Deus e foram. Primeiro distrito da Macedônia era Filipos. Então, primeira igreja plantada na Europa, lá em Filipos. Não havia uma sinagoga. A evidência de que não havia uma sinagoga em Filipos é que eles procuraram um lugar na beira de um rio apropriado para a oração, porque uma sinagoga precisava ter um número específico de homens, e ali em Filipos não havia um número específico de judeus para uma sinagoga. E foi ali que Deus agiu com poder e graça, e Lídia foi convertida. Primeira pessoa convertida na Europa, Lídia. E a igreja do Senhor começou na casa dela. Ela acolheu aquela equipe de missionários e a igreja foi plantada em Filipos. Nós sabemos também o que aconteceu ali. Havia uma jovem que adivinhava e ela era fonte de lucro para os seus senhores. E vejam a ação astuciosa do inimigo, que é o pai da mentira e que jamais se firmou na verdade. Aquela moça endemoniada vinha atrás dos missionários dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Imaginem, queridos, o testemunho do diabo é sempre maligno. Até quando o diabo cita a palavra de Deus, ele é maligno, porque quando ele tentou Jesus no deserto, ele citou parte do Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então até o maligno ele usa a palavra, mas ele o faz maliciosamente, de forma mentirosa. Ele quer apenas distorcer a palavra, tanto que Jesus o repreendeu dizendo: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Paulo então, na autoridade do Senhor, expulsou o espírito daquela jovem. E você sabe o que aconteceu. Os senhores daquela jovem ficaram indignados, denunciaram Paulo e os companheiros às autoridades. Paulo foi humilhado em praça pública, foi surrado em praça pública. Vejam, ele era um cidadão romano, jamais poderia ter acontecido aquilo. Ele e Silas foram presos lá no cárcere interior, amarrados a um tronco, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. Só abrindo um parênteses aqui, fechando rapidamente. Nós que confiamos no Senhor, nem sempre nos alegramos com a sua providência, né? A gente tem um plano, um projeto e tal, o Senhor não permitiu e acontece outra coisa, e aí a gente tende a dizer: está vendo, Senhor, se eu tivesse feito aquilo não teria acontecido isso. Imagine Paulo e Silas murmurando, dizendo: Senhor, se estivéssemos na Ásia, ou se tivesse chegado a Bitínia, o Senhor nos chamou aqui, olha aqui, fomos humilhados, estamos presos, né? Mas queridos, Paulo estava preso, Silas preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Como ele disse em outra ocasião, referindo-se à prisão em Roma. Eles cantavam louvores. Soberanamente Deus mandou ali um terremoto localizado. As bases da prisão foram abaladas. As cadeias se partiram, as portas se abriram. O carcereiro acordou assustado. Não viu os prisioneiros, e agora? Ele sabia muito bem que seria justiçado, e então tentou tirar a própria vida. E Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. E o carcereiro, naquela agonia: que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que cena. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou dos ferimentos
E naquela mesma noite, o carcereiro e sua família foram batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus da providência, queridos. O lugar mais seguro, o melhor lugar, é o centro da vontade de Deus. E assim foi plantada uma das igrejas mais fiéis, mais amigas na caminhada do apóstolo Paulo. No entanto, houve tribulações e perseguições, e eles saíram enxotados de Filipos e foram então para Tessalônica, que é aqui a nossa igreja desta manhã. É uma distância de cerca de 170 quilômetros. Ali em Tessalônica havia uma sinagoga, e a Bíblia diz que durante 3 semanas Paulo pregou a palavra de Deus, e muitos judeus foram convertidos, a ponto de os líderes ficarem enciumados e promoveram uma perseguição. Foram atrás de Paulo, não encontraram, tomaram Jason, que era o principal da sinagoga. Jason foi preso, foi humilhado. E só para resumir a história, queridos, o evangelho causou um impacto tão grande em Tessalônica que o comentário dos judeus que residiam ali foi este: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Literalmente, esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. A igreja em Tessalônica foi plantada em um ambiente de tribulação. Paulo literalmente foi retirado da cidade por uma questão de segurança. O texto diz que, lá em Atos 17, que depois, quando saíram de Filipos, passaram por Anfípolis e Apolônia. Não há registro de igrejas plantadas ali, mas certamente aqueles servos de Deus pregaram a palavra de Deus ali. Agora saíram de Tessalônica, foram para Bereia. Você sabe, Paulo tinha essa vocação, esse coração pastoral, era um evangelista, um discipulador, um pastor. Aos Coríntios ele escreveu, primeira carta, capítulo 9, ai de mim se não pregar o evangelho, sobre os meus ombros eu tenho essa responsabilidade. Aos presbíteros de Éfeso, conforme lemos Atos capítulo 20, Paulo dá um testemunho: vocês sabem qual foi o meu procedimento desde o primeiro dia em que entrei na Ásia até agora, jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, e fiz isso de casa em casa e também publicamente. Esse era um homem comprometido. A Bíblia não fala muito sobre os bereanos, a não ser que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviram a palavra com toda a avidez e foram conferir escritura com escritura para ver se de fato era assim, um modelo para nós, um exemplo para nós. Ouvir e conferir e ficar com o que está na palavra de Deus. De Tessalônica, Bereia, de Bereia, Atenas. E o coração pastoral de Paulo estava ali, em ebulição, e ele pensando nos irmãos de Filipos, nos irmãos de Tessalônica, especialmente no meio de muita tribulação. Então ele decidiu ficar sozinho em Atenas e mandou Timóteo de volta a Tessalônica. Quando Timóteo voltou com o relatório, Paulo já estava em Corinto, e Timóteo trouxe ótimas notícias. Olha, os irmãos estão firmes na fé, apesar das lutas, das adversidades, das tribulações, das perseguições, estão firmes na fé. O amor deles tem aumentado uns para com os outros. Eles também amam muito você, Paulo. Agora, Timóteo falou sobre algumas dúvidas, porque Paulo pregou lá durante 3 sábados na sinagoga. Nós não sabemos, Lucas não fala quanto tempo Paulo esteve lá, mas foi um tempo curto. Não dava para discipular, ainda que Paulo fosse intenso e tivesse conteúdo e cheio do Espírito Santo, ensinasse com muita clareza, mas eles tinham algumas dúvidas, especialmente no que diz respeito às questões escatológicas, e Paulo trata sobre isso na primeira carta e na segunda carta também. Uma outra questão que é tratada na primeira epístola, especialmente, alguns levantaram uma suspeição quanto a Paulo, da maneira como ele saiu assim quase que fugido, e algumas pessoas começaram a criar uma espécie de narrativa, dizendo: olha, Paulo não veio aqui preocupado com vocês, interessado em vocês, na verdade ele estava interessado nas coisas de vocês, naquilo que vocês têm. E ele escreve na primeira carta, capítulo 2,
Nossa pregação, nossa exortação não procede de engano, de dolo. Nós não nos aproveitamos de ninguém. Nós, na verdade, não chegamos aqui com as mãos vazias. Nós trabalhamos para suprir a necessidade de todos. Não fomos pesados a ninguém. E ele dá um testemunho da sua integridade na pregação e na sua vida. E nesse capítulo, queridos irmãos, que ele trata especialmente sobre o juízo de Deus, eu queria que você olhasse agora, porque uma das dúvidas dos tessalonicenses era com relação à volta de Cristo. Eles tinham entendido assim: aqueles que morreram ou morrerem antes da volta do Senhor não irão com ele. E Paulo os consola, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Alguns entenderam mal a doutrina da volta iminente de Cristo e o que fizeram? Deixaram de trabalhar, deixaram de se ocupar e ficaram sendo pesados aos outros e se intrometendo na vida dos outros. Por isso que Paulo diz nessa segunda carta: aquele que não trabalha também não coma. Mas não é porque estavam desempregados, é porque estavam ociosos, tinham deliberadamente deixado de trabalhar, tinham entendido de forma errada essa doutrina da volta iminente de Cristo. Então Paulo começa a dar as instruções. Se você olhar aí cuidadosamente, a partir do versículo 3 até o versículo de número 10, nós temos aqui um texto que fala sobre a revelação do Senhor Jesus vindo dos céus. O Senhor voltará. Ele fala aqui, e ele usa esse verbo manifestar. A manifestação é a aparição, é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo olho o verá. E Paulo fala 2 pontos aqui a respeito da volta do Senhor Jesus. Quando ele voltar, ele será glorificado em todos os fiéis, em todos aqueles que amam a sua vinda, todos aqueles que amam o Senhor, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, transformados pelo poder do Evangelho. Nós todos, queridos irmãos, glorificaremos o nome do Senhor Jesus. E obviamente Paulo está falando aqui especialmente dos tessalonicenses. Está dizendo em razão do crescimento da fé, em razão do crescimento do amor, mesmo em meio às perseguições. Então Paulo sentiu-se impelido a dar graças a Deus por eles, por aquela fidelidade no meio em meio a um ambiente tão hostil. E também orou por eles. É a oração que aparece aqui nos versículos 11 e 12. Mas o segundo aspecto dessa volta gloriosa de Jesus, ele não apenas será glorificado em todos os servos de Deus, mas preste atenção nisso, que é tão importante também. Ele retribuirá com vingança a todos os desobedientes. Preste atenção nisso. Todos os desobedientes, todos os incrédulos, todos que desprezaram a graça de Deus, todos que menosprezaram a misericórdia de Deus, todos aqueles que não deram glória a Deus, todos aqueles que não honraram ao Senhor, todos que não viveram para o Senhor, mesmo aqueles que até viveram num ambiente eclesiástico, mas que nunca amaram ao Senhor. Escute bem, isso é uma palavra séria. Todos esses receberão a retribuição, o justo juízo de Deus, daquele que é chamado na Bíblia de fogo consumidor. E diz mais a Bíblia: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos então analisar aqui esses versículos, queridos irmãos, de forma bem objetiva. Primeiro, os versículos 1 e 2 mostram que Paulo estava em companhia de Silvano. Esse Silvano aqui é o mesmo Silas, companheiro de Paulo na segunda viagem missionária, e de Timóteo, o seu filho na fé. Então esses 2 versículos, eles se apresentam, são eles que estão enviando essa carta. Paulo escreve pelo Espírito de Deus, está com esses seus companheiros, e ele invoca a bênção, a graça, a paz de Deus, do Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Versículos 3 e 4, agora eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém,
pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. O que temos aqui é a expressão de uma alegria irresistível. Quando Paulo pensava na igreja dos Tessalonicenses, quando fazia referência àqueles irmãos, ele expressava essa alegria irresistível. É interessante que na primeira carta Paulo diz: olha, eu nem preciso falar sobre a fé que vocês têm, porque o testemunho de vocês tem ultrapassado fronteiras. O testemunho dos Tessalonicenses, você vê isso na primeira carta, é conhecido de outras localidades, mas aqui Paulo não se contém. Ele diz que quando está com outros irmãos, com outros membros da família de Deus, ele não se contém, e ele fala dessa alegria que é irresistível. É um tipo de alegria na forma de uma sincera e humilde ação de graças, porque essa gratidão é dirigida àquele que é o doador de todas as coisas boas. Paulo olha para a igreja, lembra-se da igreja e dá graças a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então, queridos, para que a gente entenda bem, não é o homem que faz essa obra, não são os líderes que fazem essa obra, é obra de Deus. Inclusive Deus usa os seus líderes, os seus pregadores, mas a glória de Deus, por isso que ninguém pode ficar com a glória de Deus. A glória pertence ao Senhor, porque Paulo está dando graças a Deus e não a si mesmo. Ele não está dizendo como eu sou um apóstolo especial, um pregador maravilhoso, como eu sou um homem diferenciado. Não, ele entende que é um instrumento de Deus. E ele diz: eu não me contenho, eu me alegro, eu dou graças a Deus quando eu lembro de vocês, e eu falo sobre vocês quando estou com outros irmãos da casa de Deus. Por quê? A fé dos Tessalonicenses estava crescendo. O amor de cada irmão estava aumentando constantemente. Queridos, eu posso dizer, essa é a igreja dos sonhos, não é? Uma igreja cujos membros estão crescendo na fé. A ideia aqui é de confiança no Senhor, fidelidade ao Senhor, conhecimento da verdade do Senhor, crescimento no amor, uma igreja fraterna, uma igreja amiga, uma igreja coesa, uma igreja na qual se percebe a unidade, uma igreja que não tem disputa. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é que manda? Isso tudo está acontecendo em função de quem? Não é uma igreja que está olhando para as pessoas no sentido de dependência plena das pessoas, mas na dependência de Deus. É uma igreja cujos membros são amigos, são fraternos, um está cuidando do outro, um está orando pelo outro. Que Deus nos dê essa graça também, queridos. Que Deus nos dê essa graça. Que a primeira igreja presbiteriana do Recife tenha seus membros crescendo em fé a cada dia, crescendo em amor uns pelos outros, em comunhão. Não somente esta igreja local, mas a igreja do Senhor aqui nessa cidade, a igreja do Senhor no nosso estado, neste país, a igreja do Senhor em toda parte do mundo. Que seja esse o nosso anseio, que seja esse o nosso desejo, seja essa a nossa realidade. É por essas causas que Paulo se alegrava. Se você olhar rapidamente, primeira carta, capítulo 3, ele fala sobre oração. Capítulo 3, na primeira carta, verso 12. Olha a oração de Paulo. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vós. Agora capítulo 4, primeira carta, verso 1, versos 9 e 10. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais.
Versos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Louvado seja o nome de Deus. Ali estava o pastor escrevendo: é essa a minha oração, esse é o meu desejo, exorto vocês. E quando ele escreve a segunda carta, ele dá graças a Deus. O amor de vocês tem aumentado, a fé tem aumentado, mesmo no meio de tribulações. A fé estava viva, eles estavam firmes em Deus e nas suas promessas. Eles manifestavam a graça da perseverança em todas aquelas angústias. E é interessante, lendo as duas cartas, a gente percebe, com o passar do tempo, as aflições, as perseguições, os sofrimentos não diminuíram, pelo contrário, estavam aumentando. Mas Paulo percebe a firmeza, a paciência, a perseverança. Tudo isso é fruto da graça de Deus. Então, vivamos, queridos, na dependência de Deus, o doador da graça, e é nele que nós somos encontrados fiéis. Vamos avançar um pouco, versos 6 a 9. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Percebi que eu pulei os versos 4 e 5, mas estão dentro daquele contexto de ação de graças, e versos 4 e 5 dizem que Paulo, por onde passava nas igrejas, certamente ele fez isso em Corinto, de onde escreveu essas cartas, por onde ele passava, ele falava da fé daqueles irmãos que estavam firmados. Mas agora, versículos 6 a 9, há uma verdade aqui que precisa ser destacada com muita clareza. Se por um lado Deus trará alívio aos seus filhos que sofrem, que são perseguidos por causa da fé, por causa do testemunho do Senhor Jesus, por outro lado, nesse princípio que aparece aqui, que é o princípio da retribuição, Deus retribuirá com aflições aos que afligem os servos de Deus, aos perseguidos por causa da fé, descanso, quando da volta gloriosa do Senhor Jesus. Então escute bem, e essa é uma palavra especialmente agora para você que foi criado nos caminhos do Senhor, se rebelou, você cujo coração é evidentemente duro, você que tem ouvido tantas vezes a palavra de Deus, a sua dura cerviz se tem manifestado, você tem rejeitado a palavra de Deus, se opõe ao Evangelho, você, aquele que usa as redes sociais para blasfemar do nome de Jesus, você que se aproveita dos escândalos que são, infelizmente, promovidos por aqueles que estão na cristandade, e aproveita e junta tudo e coloca todos da mesma maneira e não honra a Cristo, não honra a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a honra de Cristo. Escute bem, aqueles que inclusive usam as redes sociais para afrontar o Deus vivo, para afrontar o Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão punição. O que o texto está dizendo, versos 6 a 9, é que haverá juízo sobre os cruéis, que em seu ódio contra Deus e contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles tornam difícil a vida dos fiéis. Nós temos orado nas nossas reuniões de oração aqui pela igreja perseguida,
E devemos fazer isso constantemente, agora mesmo, enquanto estamos aqui, nesse ambiente agradável, bonito, moderno, confortável, climatizado, todos muito bem acomodados. Irmãos nossos, agora mesmo, estão presos, sendo torturados, sofrendo humilhações. E qual é o crime deles? Confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Estão presos por causa da fé. E a Bíblia diz que Deus está atento, Deus está em toda parte. Ele vê todos os filhos dos homens, Ele conhece o coração de todos eles, porque Ele formou a todos, Ele sabe de tudo isso. E haverá juízo para os impenitentes, para aqueles endurecidos que não se arrependem. Aqui, Paulo estava se referindo primariamente àqueles judeus que perseguiam a fé cristã, mas é uma palavra que se aplica a todos os opositores da fé cristã. E o texto deixa claro que aqueles perseguidores, eles não eram ignorantes, mas eles eram desobedientes. E naquele dia ninguém terá desculpa, porque, como escreveu Paulo aos Romanos, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, são claramente manifestos nas obras da criação. Também a Bíblia diz que a lei de Deus foi gravada no coração do ser humano, Romanos capítulo 2. Então a Bíblia diz que naquele dia os ímpios, incrédulos, endurecidos, perseguidores, os blasfemadores serão indesculpáveis, mesmo que apresentem seus argumentos, porque são desobedientes. Mas aqui há uma palavra de conforto, e graças a Deus que o conforto do Senhor tem chegado às igrejas perseguidas. Deus tem mandado os seus servos, seus missionários que vão, missões, gente que está trabalhando, gente que está levando bálsamo a esses irmãos perseguidos. O texto diz que aqueles que sofrem as perseguições por causa da fé receberão um galardão, literalmente aqui um gracioso alívio, um livramento de toda forma de sofrimento, e terão a paz da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna se manifestará na bem-aventurada contemplação do Senhor Jesus Cristo naquele dia. Oh, que dia glorioso, e bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10. Quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Aqui está o significado da segunda vinda de Cristo para aqueles que, pela soberana graça, depositaram e depositam a sua esperança nele. Que dia glorioso será esse dia da volta do Senhor Jesus, queridos. Que encontro maravilhoso, quando estivermos com Ele. E Paulo diz lá na primeira carta, Tessalonicenses capítulo 4, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina lá no verso 18 dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Oh, bendita esperança que nos consola. E aí eu chego ao último ponto que escolhi como tema para essa exposição breve. Vamos ler novamente, queridos, versos 11 e 12. Vamos lá. E vejam que ele está fazendo agora uma aplicação. Vamos lá? Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui pelo Espírito de Deus. À vista disso, por isso,
estamos sempre orando por vocês. Orando pelos motivos certos. Fique imaginando a vida de Paulo, seu ministério, sendo apedrejado aqui, sendo surrado ali, sendo odiado mais adiante, tido como um enganador, como um impostor, como escreveu aos Gálatas: ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quantas cicatrizes, quantos sofrimentos. Segundo aos Coríntios ele fala: fome, nudez, perigo, espada. Mas o que é impressionante é a graça de Deus na vida de Paulo, com toda essa agenda cheia, com todos esses compromissos, como ele mesmo chegou a dizer, e ainda o cuidado com todas as igrejas. Ele chega a dizer aos Coríntios: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Com todas as limitações que são impostas a um ser humano, a graça de Deus foi tão abundante na vida dele, que ele orava constantemente. Ó, irmãos, como a oração é fundamental e essencial. Não apenas orar, mas orar constantemente. Não apenas orar constantemente, mas orar pelos motivos certos. Orar com a motivação certa. O que Paulo está dizendo aqui é que, à vista da realização das expectativas que ele menciona aqui, especialmente versos 5 a 10, da volta gloriosa do Senhor Jesus, ele está dizendo que orava sempre, que orava continuamente por eles. Na primeira carta também, capítulo 1, verso 2, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Orai sem cessar. Ele escreveu aos Tessalonicenses, falando de oração como um relacionamento. Nós estamos sempre na presença de Deus. Oração, queridos, não pode ser um fardo, um peso. Eita, estou cansado hoje, trabalhei demais e ainda tenho que orar, não orei ainda, né? A oração não pode ser vista como um fardo. Orar e sem cessar significa dizer que nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia, que nós podemos orar. Você sabia que você pode orar fazendo sua caminhada, né? Em vez de ficar ouvindo uma coisa que não edifica, ore. Você pode orar lá no seu trabalho, sua atividade profissional, entre uma atividade e outra, uma pessoa que você atende, ore a Deus. Não precisa fechar os olhos não, para orar lá no seu trabalho, né? Ore a Deus. Mas às vezes é preciso isolamento, como Jesus fazia. Às vezes ele se isolava, lugares distantes, para orar, para buscar a face do Pai, porque a agenda era grande, a demanda era grande. Orar e sem cessar. Lucas 18, contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eles oravam sempre. É certo que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas, infelizmente, mesmo o cristão que ora ainda pode orar por coisas erradas. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Olha como nós precisamos da graça de Deus, queridos. Eu vou parar aqui, mas eu quero voltar a esse tema ainda, da oração, porque queria que a gente pensasse aqui na presença de Deus sobre nossa vida de oração individual, familiar, comunitária, congregacional, reuniões de oração. Vamos ser sinceros, quantas vezes nossas orações são superficiais, são míopes, são egoístas? Preste atenção na nossa lista de oração. Vamos prestar atenção na nossa lista. Quanto de egoísmo ali, o que é que nós pedimos, né? Geralmente pedimos felicidade, conforto, sucesso, um aumento de salário, essa coisa toda. Nada de errado com essas coisas. São todas absolutamente lícitas, mas
Faça esse exercício, olhe para o Evangelho, veja Jesus, a vida de oração de Jesus. Qual era o conteúdo da oração de Jesus? Olhe para o próprio Paulo, qual era o conteúdo da oração de Paulo? Olhe para Samuel, olhe para Daniel, olhe para Neemias, Jeremias, os outros profetas. Como eles oravam? Qual era o conteúdo da oração deles? Nós precisamos orar, aprender a orar, tanto que um discípulo disse a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. O que é que Paulo está fazendo aqui? Vejam, queridos, está em Corinto, a igreja está sendo perseguida na Macedônia, seu coração pastoral está lá, ele pensa nos irmãos, ele ora pelos irmãos, ele recebe notícias, estão firmes na fé, estão crescendo na fé, estão crescendo no amor, no meio de tribulação, eles estão perseverando, mas ele ainda ora a Deus, ele agradece a Deus pelas bênçãos, mas ele ora a Deus, e a oração dele é: não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Que vocês vivam em santidade, que sua vida seja agradável a Deus, vocês estejam preparados para a volta do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado em vocês. Olha que motivos nobres de oração. Pastores da primeira igreja, pastores, eu digo, presbíteros, regentes, presbíteros docentes, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, orar por eles. Orar pelas famílias, nos lembrar dos nossos irmãos. Diáconos, ministros da beneficência, vocês que têm feito um trabalho tão bonito para a glória de Deus, precisamos orar pelos nossos irmãos. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros, pelas famílias. Irmãos, nós precisamos de vida profunda de oração e precisamos orar por motivos nobres, por motivos grandiosos para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos, de alguma maneira, fortalecer as reuniões de oração da igreja. Precisamos estabelecer uma prioridade. Reunião de oração tem que ser uma prioridade na vida da igreja, como é a exposição da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine a orar. Você que me ouve, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, eu lhe digo com convicção: Jesus voltará, e que você se arrependa. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Clame a Deus. Seu coração está tão endurecido, mas você pode dizer: tem misericórdia de mim, filho de Davi. E nós outros que somos do Senhor, que sejamos encontrados fiéis, queridos. Vamos orar, vamos ficar em pé e orar, concluindo esse culto. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Obrigado pela história da igreja em Tessalônica. Não era uma igreja perfeita, mas a graça do Senhor se manifestou ali de forma tão poderosa, que no meio de tanto sofrimento, no meio de tribulações, de perseguições, aqueles irmãos estavam crescendo na fé, no amor, estavam amadurecendo. E com tudo isso, com todas aquelas virtudes, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, comprometido com o Senhor, ele que aprendeu aos pés do Senhor, ele orava pela igreja para que ela vivesse em santidade e para que Jesus fosse glorificado nela. É a nossa oração hoje por essa primeira igreja, essa querida igreja, Pai. Que o seu crescimento não seja apenas numérico, mas um crescimento orgânico em comunhão, crescimento espiritual, crescimento em santidade, crescimento em amor, crescimento em compromisso com o reino, crescimento no testemunho, e que estejamos prontos para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Toca o coração daqueles que estão vivendo vidas mundanas, que inverteram as prioridades, que estão vivendo em desobediência, na incredulidade. Tem misericórdia desses, Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.